Você sabia que existe uma substância consumida diariamente por mais de 90% dos brasileiros que, silenciosamente, está destruindo o fígado de milhões de pessoas? E que a grande maioria dessas pessoas não faz a menor ideia de que está se envenenando toda vez que senta à mesa para comer? Sim, você leu certo. E o pior de tudo é que esse veneno não tem gosto amargo. Ele não tem cheiro forte. Ele não vem rotulado com uma caveira. Muito pelo contrário, ele é adocicado, colorido e industrializado, está em praticamente tudo que você encontra nas prateleiras do supermercado. Está no suco de caixinha que você toma no café da manhã. Está no biscoito recheado que você come no lanche. Está no molho de tomate industrializado, no iogurte de fruta, no tempero pronto, no pão de forma, no refrigerante diet. Está em todo lugar. E hoje, neste vídeo, eu vou te mostrar exatamente o que é esse veneno, como ele age dentro do seu fígado, por que ele é mais perigoso do que o álcool para certas pessoas e o que você pode fazer a partir de hoje para proteger o seu organismo antes que o estrago seja irreversível. Mas não é só isso. Eu vou te revelar também outros agentes tóxicos que estão intoxicando o seu fígado sem que você perceba, e um deles vai te surpreender de verdade, porque ele está escondido em algo que a maioria das pessoas considera completamente saudável. Se você tem mais de 50 anos ou conhece alguém nessa faixa de idade, precisa assistir este vídeo até o final. Eu não estou exagerando quando digo que o que você vai aprender aqui pode literalmente salvar uma vida. Eu sou o Dr. João Moreira, médico especialista em saúde do fígado, e há mais de 15 anos me dedico à saúde hepática e à qualidade de vida do adulto maior brasileiro. Já atendi centenas de pacientes com intoxicação hepática crônica provocada por substâncias do dia a dia. Muitos deles chegaram ao consultório achando que estavam apenas cansados ou com o colesterol alto, sem saber que o fígado deles estava pedindo socorro há anos. Se esse conteúdo é importante para você, deixa aquele like aqui embaixo agora. Isso ajuda o canal a alcançar mais pessoas que precisam dessas informações. Antes de falar sobre os venenos propriamente ditos, eu preciso que você entenda por que o fígado é o órgão mais vulnerável a essas substâncias e por que, quando ele falha, o corpo inteiro entra em colapso. O fígado é, sem exagero, o maior laboratório bioquímico do corpo humano. Ele realiza mais de 500 funções diferentes. Produz bile para a digestão das gorduras. Regula o açúcar no sangue. Fabrica proteínas essenciais para a coagulação. Armazena vitaminas e minerais. Neutraliza medicamentos. E, principalmente, filtra e elimina toxinas que entram no seu corpo pela alimentação, pela respiração e pela pele. Pensa comigo. Tudo o que você ingere passa pelo fígado antes de circular pelo resto do corpo. É como se o fígado fosse o segurança de uma grande festa. Ele examina cada substância, decide o que entra e o que precisa ser eliminado. Mas quando a quantidade de toxinas é grande demais, quando o excesso de substâncias prejudiciais chega dia após dia, ano após ano, esse segurança começa a se sobrecarregar. E quando ele se sobrecarrega, erra. Deixa passar o que deveria bloquear. Para de eliminar o que deveria eliminar. E aí começa o problema. E aqui está o que ninguém te conta: o fígado não dói. Ele não tem receptores de dor. Então, quando ele está sobrecarregado, quando ele está inflamado, quando ele está acumulando gordura e sendo intoxicado lentamente, ele não grita. Ele sussurra. E esse sussurro se chama um cansaço excessivo, inchaço abdominal, dificuldade para emagrecer, dores de cabeça frequentes, pele amarelada, olhos com tonalidade amarela, coceira no corpo sem causa aparente. Segundo dados da Sociedade Brasileira de Hepatologia, aproximadamente 40% dos brasileiros adultos apresentam algum grau de esteatose hepática, o chamado fígado gorduroso. E mais da metade desses casos está diretamente relacionada à alimentação industrializada e ao consumo crônico de substâncias tóxicas presentes nos alimentos processados. Quase 42 milhões de brasileiros. E a grande maioria não sabe. Eu me lembro de um paciente que atendi em Belo Horizonte, o seu Antônio, 72 anos, aposentado, homem tranquilo que nunca bebeu álcool na vida. Quando ele chegou ao consultório, reclamava apenas de um cansaço persistente e de uma sensação de peso no lado direito do abdômen. Quando fizemos os exames,
O fígado dele estava com esteatose grau 2 e enzimas hepáticas quase 3 vezes acima do normal. Ele olhou para mim, completamente sem entender, e disse: Doutor, mas eu não bebo. Nunca bebi. Como meu fígado pode estar assim? E foi quando eu comecei a investigar a alimentação dele que encontramos o problema. Seu Antônio tomava 2 copos de suco de caixinha por dia, comia biscoito recheado todo fim de tarde, usava molho shoyu industrializado no almoço e adorava um refrigerante zero açúcar à noite. Em 4 meses, ajustando a alimentação e eliminando essas substâncias, as enzimas hepáticas dele voltaram ao normal e ele perdeu 6 quilos sem fazer nenhuma dieta restritiva. Ele veio me ver e disse: Doutor, parece que renasci. É para isso que eu estou aqui. Para te dar a informação que pode fazer toda a diferença. Agora vamos ao que mais importa. Quero te apresentar os principais venenos que estão intoxicando o fígado dos brasileiros, e o primeiro deles é, de longe, o mais perigoso e o mais subestimado. O primeiro veneno é a frutose industrial, especialmente na forma de xarope de milho de alta frutose. Você já ouviu falar nessa substância? Se não ouviu, preste muita atenção porque o que eu vou te dizer agora pode mudar completamente a forma como você lê os rótulos dos alimentos. A frutose é um açúcar naturalmente presente nas frutas. Em pequenas quantidades e acompanhada de fibras, como acontece quando você come uma maçã inteira, ela é metabolizada de forma relativamente segura. O problema começa quando a frutose é extraída, concentrada industrialmente e adicionada em quantidades massivas aos alimentos processados. Nesse estado, ela se torna um veneno direto para o fígado. Sabe por quê? Porque a frutose, diferentemente da glicose, é metabolizada quase que exclusivamente pelo fígado. Quando você ingere glicose, ela é distribuída por todas as células do corpo para gerar energia. Mas quando você ingere frutose em excesso, o fígado precisa processar tudo sozinho. E quando ele recebe mais frutose do que consegue metabolizar, converte o excesso diretamente em gordura, uma gordura que se deposita nas células hepáticas e desencadeia a esteatose. Estudos da Universidade de São Paulo demonstraram que o consumo crônico de frutose industrial acelera o desenvolvimento da esteatose hepática não alcoólica em até 68% mais rápido do que o consumo equivalente de outros açúcares. 68%. Isso é algo que você precisa levar a sério. E o mais assustador é que essa substância está em praticamente tudo. Está no ketchup, no molho barbecue, no iogurte de fruta, nos sucos industrializados, mesmo naqueles que dizem sem adição de açúcar, porque o xarope de frutose não é exatamente açúcar no sentido que a legislação exige. Está nos cereais matinais que parecem saudáveis, nas barrinhas de cereal, nos adoçantes compostos. Você precisa começar a ler os rótulos e procurar os nomes: xarope de milho de alta frutose, frutose, xarope de frutose-glicose. Se esses nomes aparecerem nos primeiros 5 ingredientes da lista, aquele produto está te envenenando. Eu atendi uma paciente em Curitiba, a dona Marlene, 64 anos, professora aposentada, que chegou ao meu consultório com um diagnóstico recente de fígado gorduroso e triglicérides altíssimos. Ela era extremamente disciplinada com a alimentação, evitava a fritura, não bebia refrigerante. Mas ao investigarmos a dieta dela com detalhes, descobrimos que ela tomava 2 copos de suco de uva industrializado por dia, comia uma barrinha de cereal no lanche e usava ketchup todo dia. Quando eliminamos essas fontes de frutose industrial, em 3 meses os triglicérides dela caíram 45 pontos e a ultrassonografia mostrou redução visível da gordura no fígado. Ela me disse, emocionada: Doutor, eu nunca imaginei que o suco de uva era o meu problema. Se isso que eu estou descrevendo parece a sua realidade, me conta nos comentários. Comenta a palavra fígado aqui embaixo. Quero saber quantas pessoas estão passando por isso. O segundo veneno é algo que vai te surpreender: os óleos vegetais altamente refinados. Calma. Eu sei o que você está pensando. Doutor, mas eu uso óleo de girassol, óleo de canola, óleo de soja. São vegetais. São saudáveis. E é exatamente essa crença que está causando tanto estrago.
Os óleos vegetais refinados, principalmente soja, canola, girassol e milho, são produzidos por processos industriais que envolvem altas temperaturas, solventes químicos como hexano, e processos de desodorização que alteram a estrutura molecular das gorduras. O resultado é um óleo com altíssima concentração de ômega 6, uma gordura inflamatória que, quando consumida em excesso e em desequilíbrio com o ômega 3, provoca inflamação crônica no fígado e em todo o organismo. Pensa comigo, o ser humano evoluiu consumindo uma proporção de ômega 6 para ômega 3 de aproximadamente 2:1. Com o consumo massivo de óleos vegetais refinados e alimentos processados, essa proporção nos brasileiros modernos chegou a 20:1, 30:1, às vezes 50:1. Isso é 50 vezes mais inflamação do que o fígado foi desenhado para suportar. E o que acontece num fígado cronicamente inflamado? Ele começa a acumular gordura. Depois desenvolve fibrose, um processo em que as células hepáticas saudáveis são substituídas por tecido cicatricial. E quando essa fibrose avança, ela pode evoluir para a cirrose. Dados da Fiocruz publicados nos últimos anos mostram que a esteatohepatite não alcoólica, que é a inflamação do fígado gorduroso, triplicou no Brasil nas últimas 3 décadas, coincidindo exatamente com o aumento do consumo de óleos vegetais refinados e alimentos ultraprocessados. E aqui está o segredo que muda tudo: a substituição dos óleos refinados por gorduras mais estáveis, como o azeite de oliva extra virgem, o óleo de cocô e a manteiga de boa procedência, pode reduzir significativamente os marcadores inflamatórios hepáticos em poucos meses. Não estou falando de anos de tratamento. Estou falando de 3 a 6 meses com mudanças práticas e sustentáveis na alimentação. Fica comigo porque o que vem agora vai te surpreender e é provavelmente o veneno que você menos suspeitaria. O terceiro veneno é o paracetamol em excesso, mas não da forma que você está pensando. Eu não estou dizendo que você não pode tomar paracetamol. Ele é um medicamento seguro quando usado corretamente. O que eu estou dizendo é que existe uma epidemia silenciosa de toxicidade hepática por paracetamol no Brasil, provocada não por pessoas que tomam a dose errada de propósito, mas por pessoas que simplesmente não sabem que o paracetamol está presente em dezenas de medicamentos diferentes que elas usam ao mesmo tempo. Você toma um remédio para a gripe. Depois toma um para dor de cabeça. Depois um para febre. E, sem saber, cada um desses medicamentos contém paracetamol. O fígado recebe 3 doses de uma só vez, o que pode ultrapassar facilmente o limite seguro diário. Segundo a Sociedade Brasileira de Hepatologia, a intoxicação por paracetamol é uma das principais causas de insuficiência hepática aguda no Brasil, responsável por uma parcela significativa das internações de emergência relacionadas ao fígado. A situação piora para quem bebe álcool regularmente, mesmo que moderadamente, e para pessoas mais velhas, cujo fígado tem menor capacidade de metabolizar a substância. Para alguém acima de 60 anos que toma uma dose moderada de álcool e depois usa paracetamol para uma dor de cabeça, o risco de dano hepático sério aumenta de forma expressiva. Se esse conteúdo está sendo útil para você, deixa o like e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Eu atendi um paciente em Porto Alegre, o seu Geraldo, 78 anos, ex-engenheiro civil, que chegou ao pronto-socorro com icterícia severa, olhos e pele amarelados e confusão mental leve. Os exames mostraram lesão hepática aguda importante. Ao investigarmos a medicação dele, descobrimos que por 3 dias consecutivos ele havia tomado um antigripal, um analgésico e um medicamento para sinusite, todos contendo paracetamol, somando quase o dobro da dose máxima diária recomendada. Ele olhou para mim assustado e disse: "Doutor, eram todos remédios que eu comprei na farmácia sem receita. Achei que fossem seguros." Geraldo ficou internado por 8 dias. O fígado dele se recuperou, mas foi um susto enorme que poderia ter sido evitado com uma informação simples. A regra de ouro é esta: sempre leia os princípios ativos dos medicamentos, não apenas os nomes comerciais. E nunca tome mais de um produto contendo paracetamol ao mesmo tempo sem orientação médica. O quarto veneno é o álcool, mas não da forma simplificada que você costuma ouvir. Todo mundo sabe que beber demais faz mal ao fígado. Isso não é novidade.
Mas o que a maioria das pessoas não sabe é que não existe uma dose segura de álcool para o fígado de pessoas acima de 50 anos com predisposição genética para doenças hepáticas. E mais, existe um padrão de consumo que é especialmente devastador e que a maioria das pessoas nem considera como beber muito. Estou falando do consumo diário moderado. Um copo de vinho no jantar. Uma cerveja gelada no fim do dia. É pouco, as pessoas dizem. Todo mundo bebe assim. E é exatamente esse pensamento que condena o fígado de tantas pessoas. O fígado de um adulto metaboliza, em média, uma dose padrão de álcool por hora. Quando o consumo é diário, mesmo que moderado, o fígado nunca tem um período real de descanso e recuperação. Com o tempo, as células hepáticas expostas cronicamente ao acetaldeído, o subproduto tóxico do metabolismo do álcool, começam a morrer. O tecido hepático vai sendo substituído por gordura e, eventualmente, por tecido cicatricial. É o processo que chamamos de cirrose alcoólica, e ele pode acontecer silenciosamente em pessoas que nunca ficaram bêbadas na vida, apenas beberam com moderação todos os dias por anos e décadas. A Sociedade Brasileira de Gastroenterologia publicou dados que mostram que o consumo regular de álcool, mesmo abaixo do que as pessoas consideram exagerado, é o principal fator de risco para a cirrose no Brasil, responsável por mais de 60% dos casos. 60%. E a maioria dessas pessoas não sabia que estava desenvolvendo cirrose porque o fígado, como eu já disse, não dói. Alguma vez você cometeu esse erro sem perceber? Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir isso. Pode estar salvando a vida de alguém que você ama. O quinto veneno é o que eu chamo de o inimigo invisível, os agrotóxicos acumulados nos alimentos que parecem saudáveis. Essa é a parte que mais me preocupa como médico, porque as pessoas que mais se preocupam com a saúde, aquelas que trocaram o refrigerante pela água, largaram o biscoito pelo frango grelhado, começaram a comer mais salada, muitas vezes não sabem que estão ingerindo quantidades significativas de resíduos de pesticidas em frutas, verduras e legumes que não foram produzidos de forma orgânica ou não foram lavados corretamente. O Brasil é o maior consumidor de agrotóxicos do mundo. Dados da Agência Nacional de Vigilância Sanitária revelam que em análises periódicas de alimentos in natura no mercado brasileiro, entre 25% e 30% das amostras apresentam resíduos de agrotóxicos acima do limite permitido ou contêm substâncias não autorizadas para aquele cultivo. 25% a 30%. E esses compostos químicos, organofosforados, carbamatos, fungicidas sistêmicos, são metabolizados pelo fígado, que precisa trabalhar arduamente para neutralizá-los e eliminá-los. O problema é que muitos desses compostos são lipossolúveis, ou seja, se acumulam no tecido gorduroso do fígado ao longo do tempo. E quando há acúmulo crônico, eles provocam inflamação celular, interferem na produção enzimática e, em casos mais graves, foram associados ao desenvolvimento de hepatite tóxica e aumento do risco de carcinoma hepatocelular, o câncer de fígado. E o mais assustador é que você pode estar consumindo esses compostos em alimentos que considera extremamente saudáveis: morangos, tomate cereja, uvas, alface, pimentão. Esses são, historicamente, alguns dos alimentos com maior concentração de resíduos de agrotóxicos segundo os relatórios do PARA, Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos em Alimentos. Eu atendi uma paciente em Salvador, a Dona Conceição, 68 anos, professora aposentada, vegetariana há 12 anos, completamente dedicada a uma alimentação que ela considerava perfeita. Ela não bebia, não fumava, fazia caminhada todos os dias. Mas chegou ao consultório com enzimas hepáticas elevadas e fadiga intensa que não passava. Ao investigarmos profundamente, descobrimos que ela consumia diariamente uma grande quantidade de frutas e verduras convencionais sem higienização adequada. Quando migramos a alimentação dela para alimentos orgânicos e implementamos um protocolo correto de higienização, em 5 meses as enzimas normalizaram e a energia voltou completamente. Ela chegou ao retorno e disse: "Doutor, eu nunca imaginei que minha alimentação saudável me estava fazendo mal. Pensa comigo, de que adianta comer bem se você não sabe o que está na superfície daquele alimento?" O sexto veneno, e este realmente surpreende as pessoas, são os adoçantes artificiais em excesso, especialmente o aspartame e a sucralose.
Durante décadas, os adoçantes foram vendidos como a solução perfeita para quem queria reduzir o açúcar sem abrir mão do sabor doce. E por décadas, as pessoas que queriam cuidar da saúde migraram dos refrigerantes normais para os zero, dos sucos adoçados para os diet, do açúcar para o adoçante. E isso foi apresentado como progresso. Mas pesquisas mais recentes têm revelado algo preocupante. Estudos da Universidade de São Paulo mostraram que o consumo crônico de adoçantes artificiais altera a microbiota intestinal de forma que aumenta a permeabilidade intestinal, o chamado intestino permeável, permitindo que toxinas bacterianas atravessem a barreira intestinal e cheguem ao fígado através da veia porta. Esse processo, chamado de translocação bacteriana, provoca inflamação hepática crônica e está associado ao desenvolvimento e agravamento da esteatohepatite não alcoólica. Além disso, o aspartame é metabolizado parcialmente em metanol no organismo, e o metanol, em quantidades excessivas, é um composto tóxico para o fígado. Em pessoas que consomem grandes quantidades de produtos diet diariamente, essa exposição crônica ao metanol pode contribuir para a sobrecarga hepática. Não estou dizendo que você não pode usar adoçante. Estou dizendo que o consumo excessivo e diário, especialmente de aspartame e sucralose, não é tão inocente para o fígado quanto se acreditava. E olha, eu já vi isso acontecer com pacientes de 50, 60, 70 anos que viveram anos tomando café com adoçante o dia inteiro, bebendo refrigerante zero em cada refeição, consumindo produtos diet em quantidade industrial, e que chegaram ao consultório com marcadores de inflamação hepática elevados sem nenhuma outra causa aparente. Quando reduzimos o consumo de adoçantes artificiais e substituímos por alternativas como a estévia pura ou simplesmente reduzimos o paladar para o doce, a melhora foi consistente e documentada nos exames. Agora que você conhece os 6 principais venenos que intoxicam o fígado dos brasileiros, eu quero te dar um protocolo prático, simples, executável, sem complicações, para começar a proteger o seu fígado a partir de hoje. O primeiro passo é fazer uma varredura na sua geladeira e na sua despensa. Pegue os produtos industrializados e leia a lista de ingredientes. Se nos primeiros 5 ingredientes aparecer xarope de milho, xarope de frutose, xarope de glicose-frutose, gordura vegetal parcialmente hidrogenada ou gordura vegetal interesterificada, esse produto está na lista dos que você precisa reduzir ou eliminar. O segundo passo é substituir os óleos vegetais refinados, soja, canola, girassol, milho, por azeite de oliva extra virgem para temperar e por gorduras mais estáveis para cozinhar. Não precisa jogar tudo fora de uma vez. Faça a transição gradualmente. Cada garrafa de óleo refinado que você não compra mais é um passo concreto na proteção do seu fígado. O terceiro passo é criar o hábito de ler as bulas dos medicamentos, principalmente os de venda livre. Antes de tomar qualquer analgésico, antigripal ou medicamento para dor, verifique se ele contém paracetamol e nunca combine 2 produtos com essa substância sem orientação médica. O quarto passo é higienizar corretamente as frutas e verduras. A solução mais eficiente e barata é mergulhar os alimentos em água com bicarbonato de sódio, 1 colher de sopa para cada litro de água, por 15 minutos antes de consumir. Estudos brasileiros mostram que esse método remove entre 50% e 80% dos resíduos de agrotóxicos da superfície dos alimentos. O quinto passo é fazer um exame de sangue com painel hepático completo, TGO, TGP, gama-GT, fosfatase alcalina, bilirrubinas, pelo menos uma vez por ano a partir dos 50 anos. O fígado não dói, então só os exames podem te dizer como ele está. Não espere os sintomas aparecerem. Quando os sintomas aparecem, o dano muitas vezes já está avançado. Mas cuidado, existe um erro que quase todo mundo comete quando decide cuidar do fígado. As pessoas começam a tomar chás e suplementos detox sem nenhuma orientação médica. E o que poucos sabem é que alguns desses chás, como o chá de cava-cava, o chá de comfrey, o chá de erva mate em excesso, são hepatotóxicos. Ou seja, são venenos para o fígado disfarçados de remédio natural. A Sociedade Brasileira de Hepatologia já registrou casos de insuficiência hepática associados ao uso de fitoterápicos e chás aparentemente inofensivos. Nunca tome nenhum suplemento ou chá medicinal sem consultar um médico. Isso não é exagero. É responsabilidade com a sua saúde. Eu tenho um caso que exemplifica perfeitamente isso.
O seu Benedito, 71 anos, ex-comerciante de Campinas, chegou ao meu consultório preocupado com o fígado depois de assistir a vídeos na internet sobre detox hepático. Ele havia começado a tomar, por conta própria, um coquetel de chás e suplementos que encontrou em grupos de saúde no celular. Quando fizemos os exames, as enzimas hepáticas dele estavam alarmantemente elevadas. Ao suspendermos todos os suplementos e adotarmos um protocolo orientado clinicamente, em 4 meses os exames voltaram ao normal e ele perdeu 8 quilos de peso que sobrecarregavam o fígado. Ele me disse, aliviado, doutor, quase me envenenei tentando me curar. Considera se tornar membro do nosso canal para receber conteúdos exclusivos sobre saúde hepática, protocolos práticos e respostas para as suas dúvidas. A saúde do seu fígado merece atenção especializada e contínua. Recapitulando o que vimos hoje, o primeiro veneno é a frutose industrial presente nos alimentos ultraprocessados, que sobrecarrega o fígado e provoca acúmulo de gordura. O segundo são os óleos vegetais refinados, que causam inflamação crônica hepática pelo excesso de ômega 6. O terceiro é o paracetamol em excesso, especialmente quando combinado inadvertidamente em vários medicamentos. O quarto é o álcool, mesmo em doses que parecem moderadas mas são consumidas diariamente. O quinto são os agrotóxicos acumulados em frutas e verduras consumidas sem higienização adequada. E o sexto são os adoçantes artificiais em excesso, que alteram o intestino e provocam inflamação hepática. 6 venenos. Todos presentes no cotidiano da maioria dos brasileiros. Todos evitáveis com informação e escolhas conscientes. Meu amigo, minha amiga, eu encerro esse vídeo com uma mensagem que repito para cada paciente que entra no meu consultório. O fígado é um órgão extraordinariamente resiliente. Ele tem capacidade de se regenerar, de se recuperar, de se renovar, desde que você pare de bombardeá-lo com substâncias que ele não foi feito para suportar em excesso. A informação certa, na hora certa, pode salvar o seu fígado. E é exatamente isso que estou tentando fazer aqui. Não estou te dizendo que você precisa virar outra pessoa do dia para a noite, abandonar tudo o que gosta ou viver com medo de cada alimento. Estou dizendo que pequenas mudanças, feitas com consistência, geram grandes resultados. Estou dizendo que você tem o poder de mudar o curso da saúde do seu fígado, e isso começa com a decisão de se informar. E você já tomou essa decisão ao assistir a esse vídeo até aqui. Saúde não é sorte. Saúde é escolha. E a escolha que você fizer hoje vai determinar como o seu fígado estará daqui a 5, 10, 20 anos. Se esse vídeo foi útil para você, não deixe de ver o próximo que está aparecendo na sua tela agora, porque lá eu vou te ensinar quais são os sinais de alerta que o seu corpo dá quando o fígado está pedindo socorro. Sinais que a maioria das pessoas ignora por anos e que podem fazer toda a diferença se você aprender a reconhecê-los a tempo. Me conta nos comentários. Qual desses 6 venenos mais te surpreendeu? Qual deles está presente na sua alimentação hoje? Quero muito ler a sua resposta. Um abraço carinhoso. Cuide-se com carinho e até o próximo vídeo.